Oi, Glaucia, tudo bem contigo? Beijão, um abraço aos comentaristas, o Breiler e o Donan e ao fã de esportes. Tô de volta aqui da porta do CT da Barra Funda. Vocês já falaram muito sobre o jogo, já falaram sobre os personagens da vitória no Clássico ontem, dessa invencibilidade do São Paulo contra o Corinthians, de 6 partidas desde a chegada de Lucas Moura. Então, nessa segunda-feira, vamos projetar o São Paulo e de cara eu já vou com a notícia do dia. O São Paulo está reforçando o seu caixa e perdendo um atacante. O William Gomes está prestes a ser anunciado como jogador do Futebol Clube do Porto. A negociação já vinha desde o ano passado, teve uma parada no período das férias. O São Paulo também estava tentando trazer um Wendel. Chegou a fechar um pré-contrato com o Wendel e se apresentaria somente no mês de julho, quando terminaria o vínculo dele com o Porto. Só que aí o Porto veio novamente atrás de William Gomes, que é a revelação da base, chegou a jogar no ano passado algumas partidas, fez 3 gols com a camisa do São Paulo e a negociação caminhou muito bem nas últimas horas, tá pelo anúncio oficial. William Gomes tinha uma multa contratual de 735 milhões de reais. Claro que o São Paulo não está negociando ele por esse valor, é um valor bem abaixo. O São Paulo vai ficar com 20% dos direitos do atleta para, quem sabe, ele explodindo na Europa, no Porto, numa nova venda dentro do continente europeu. São Paulo possa, a exemplo do que já aconteceu com Gabriel Sara, com Antony, recuperar parte do investimento ou ter mais dinheiro no caixa com esses 20%, além da porcentagem do clube formador. E o William Gomes, que era um reserva, não tinha jogado inclusive nenhuma das 2 partidas no time que disputou os jogos do Campeonato Paulista com força máxima, Guarani e Corinthians, deixa o tricolor. O jogador deve viajar amanhã para Portugal. Ele chegou a treinar nesta segunda-feira aqui no CT, estava se preparando para fazer parte do time reserva que vai jogar contra a Portuguesa quarta-feira no estádio do Pacaembu, na sequência do Paulistão. Então ele viaja amanhã, realiza exames médicos e o São Paulo, além de segurar esses 20%, consegue a liberação imediata de Wendel. Ao invés de esperar o término do vínculo com o Porto, o Wendel está vindo agora para o Brasil, vai vir nos próximos dias e já fazer parte do elenco são paulino, reforçando ainda mais a lateral esquerda. Será um dinheiro bom, ainda não foram divulgadas as cifras, mas um dinheiro muito bom nesses últimos dias de janela, entrando nos cofres do São Paulo, mas perdendo, claro, um jogador de muito potencial, que é o William Gomes. Do time, o que dá para falar é que são 2 clássicos na semana. O primeiro contra a Lusa será uma equipe alternativa, sem os titulares que venceram o Corinthians. Então a gente vai ver Jandrei, Ferrarese, Moreira, Juan, Sabino, Marcos Antônio, Bobadilha, Rodriguinho, Eric, Ferreirinha, André Silva, Henrique, enfim, todos esses jogadores à disposição e alguns titulares no banco. E sábado na Vila Belmiro, aí sim, volta o time titular do São Paulo, que está invicto na temporada e lidera o seu grupo com 7 pontos ganhos no Paulistão. Do São Paulo, o Luciano do interior, não teria a qualidade de olhar e dar o passe. O Oscar de esquerda, que não é a dele, acertar o ângulo, o do interior não faria, não teria essa qualidade. O time pior, mas no clássico tem. Então, quando você erra assim, contra um time que ou é um pouquinho pior que você, ou é igual você, ou é melhor que você, acabou, é pedir para perder. Então para mim, a vitória é justíssima do São Paulo, mas que o Corinthians colabora e muito para essa vitória com esses erros, para mim está claro. E o primeiro tempo mostra de que não é o do segundo. E o do segundo acontece porque o Corinthians, sobretudo nos 2 primeiros gols, fala: vai lá, São Paulo, faz esses 2 gols aqui. E aí você paga por isso. Eu acho que para cada erro existe o acerto do outro lado. Então, o gol do Martins, esse golaço maravilhoso, cadê o rebote do São Paulo? Né? Para cada acerto de um time, aí tem o erro do adversário. O futebol é feito dessas coisas. O que me surpreendeu foi, coletivamente, o São Paulo muito melhor que o Corinthians, que era um time entrosado, invicto, e o São Paulo com uma formação, foi o que o Zubeldia falou na coletiva. Eu recebi 3 novos jogadores. Vocês falam do Enzo, que chegou semana passada, e do Oscar, que muda o jeito do time. Eu recebi o Pablo Maia também, que jogou comigo uma vez. Então, o coletivo do São Paulo do segundo tempo está assim, o próximo, blocado, fazendo até pressão. Dá uma olhada no terceiro gol do São Paulo. O gol que sai logo depois do gol do Martins. A movimentação dos 4 jogadores. Como o Luciano já joga na área com o Caleri como um segundo atacante, automaticamente com a presença do Oscar.
Isso é mérito. E é mérito de um time que está se preparando há 3 semanas, 2 semanas, né? Isso foi precoce, isso surpreendeu. Porque o erro, tal, não sei o quê, a confiança do Bidu, ou a falta do rebote do gol do Martínez, ou não fazer a parede. Não fizeram a parede para o Kaká subir e o Rafael pegou a bola lá, desviou e foi na trave, né? O São Paulo falhou naquela bola parada também. Mas teve o mérito do Kaká, teve o mérito do Lucas. E assim vai. Eu acho que a questão do jogo geral, a surpresa, foi o São Paulo melhor fisicamente e taticamente. Isso para mim é surpresa. Tecnicamente, eu não vou comparar o cara a cara, ainda mais sem o Garro e o Bidon. Não tem comparação. Mas você não falava que era melhor o time do Corinthians? Conjunto, exatamente o que me parecia. O conjunto está mais entrosado que o do São Paulo. Não dá para comparar com os caras e Coronado, gente. Não dá para comparar Lucas e Carrilho. Não dá para comparar, tecnicamente falando. Agora, são os caras mais velhos, são os caras que não estavam jogando juntos há nunca, né? Jogaram contra o Guarani um tempo. O que me impressionou foi coletivamente o São Paulo fazer a partida que fez, sobretudo no segundo tempo. Mas já tinha feito em 25 minutos muito bem no primeiro tempo. Um time que jogou junto uma partida. O Corinthians joga junto há 6 meses. Tanto que ganhou todas as partidas nos últimos tempos. Essa foi a surpresa para mim. Mais do que o cara a cara. Quem é melhor? Hugo ou Rafael? Tecnicamente, Oscar e Lucas são jogadores, acho que indiscutíveis. A questão é se eles conseguiriam jogar bem juntos, se os outros iam fazer a composição. O Bolara falou, ele tem total razão. E aí, em vez de eu criticar o Dorival, eu vou aplaudir o Dorival. A invenção do Dorival do Alisson foi a maior contribuição dele para o futebol, desde que ele fez aquele time do Santos maravilhoso. O Alisson viabiliza o jogo de todos os outros, numa posição que ele nunca tinha ocupado na vida, é verdade. E o Alisson fez, enquanto o Pablo estava mal, enquanto o Lucas ainda não estava bem, ele fez o papel no primeiro tempo e tal. Então, assim, eu acho que a questão, só o terceiro jogo da temporada, é um sinal, porque a semana mágica do São Paulo ano passado, só para comparar, o São Paulo não jogou exatamente bem em Itaquera, é que o Corinthians estava muito mal, ruim demais, o Mano caindo pelas tabelas, e quase deixou empatar o jogo quando o Pedro fez aquele 2-1, o São Paulo com 1 a mais, mas não sabia o que era ganhar lá, porque faz diferença no ambiente. Enquanto o Palmeiras, o São Paulo jogou para não perder, para levar para os pênaltis. Palmeiras jogou para não ganhar. Ficou naquela. Mas o São Paulo tentando estender, até pelo trauma do Palmeiras nos pênaltis. O São Paulo jogou lá, não é que tenha jogado mal contra o Palmeiras, mas não jogou isso aqui, não. Estou falando para inícios de temporada. Foi um grande jogo do São Paulo, sem dúvida alguma. E só para responder o que você rapidamente... essa é que eu estou falando, pensando só a movimentação dos 4, os 2 centroavantes ali, fazendo a tabela, fazendo a parede, o Calé. Você perguntou por que os... Consegue uma vitória maiúscula, né? Como é que foi de ontem para hoje? Como é que vocês conversaram? E esse machucado aí, tá curado logo no primeiro minuto de mais jogo? 3 pontos. Pois é. Ó, o Hernan tá falando aqui, mais 3 pontos. Estou com o André Hernan, PVC e Mila Kombi aqui. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo. Tudo bem, graças a Deus, prazer estar falando com vocês, participando aí do programa. Ontem realmente foi um dia muito especial, um domingo muito especial, que vai ficar guardado aí na memória e no coração. Além da vitória, dos gols, ganhei 3 pontinhos aqui no queixo de presente também, mas tá tudo bem, graças a Deus, faz parte aí do futebol. Mas realmente muito feliz, né? Uma performance, acho que muito interessante da nossa equipe, uma vitória convincente que nos dá muita confiança, tranquilidade para seguir trabalhando e buscar os nossos objetivos na temporada. Esse é o jogo de 6 pontos, literalmente, né? Vai, Hernan. Ô Lucas, tudo bem? Obrigado aí por participar com a gente, um prazer falar com você mais uma vez. Imagina. Ô Lucas, você ontem atuou pelo lado do campo, no meio, a chegada do Oscar, o quanto foi importante para o teu futebol nesse começo de temporada aparecer bem? Não que você não jogasse bem, não tivesse jogado bem no ano passado, você sempre foi o ponto de desequilíbrio do São Paulo, mas muitas vezes eu sentia você sobrecarregado. A chegada do Oscar dá a sensação de que o teu jogo fica melhor? Sem dúvida nenhuma, a chegada dele vai elevar muito o nível do nosso time, né? Um jogador que tem um toque refinado, tem uma visão de jogo
absurda. Então, vai elevar muito o nível do nosso time, vai ajudar bastante. E eu já conhecia há muito tempo, né, o Oscar, né? A gente fez a base juntos, então a gente já jogou junto na seleção também. Então, o entrosamento já está em dia. E facilita, né? Jogador com a qualidade que ele tem, facilita muito. Vai ajudar bastante. Tá todo mundo muito contente com a chegada dele. Já rapidamente já se enturmou. É um cara muito tranquilo. E fiquei muito feliz, de verdade, com a chegada dele. Lucas, a coisa que mais me chamou a atenção ontem pra mim, o personagem do jogo, você foi melhor em campo. E aí você vai fazer a conta e percebe que o Corinthians não ganha do São Paulo desde que você voltou, né? Você percebeu isso? Percebi. O último jogo que o Corinthians venceu, o Corinthians venceu 2-1 em Itaquera, no jogo em que o Luciano foi expulso por chutar a bandeira. No intervalo entre os dois jogos da semifinal da Copa do Brasil, você foi anunciado como reforço do São Paulo. Estreou no Maracanã e o segundo jogo foi contra o Corinthians no Morumbi, que você fez gol. De lá pra cá, olha só, são 6 clássicos, 5 vitórias do São Paulo, 1 empate. O São Paulo marcou 14 gols, você fez 4. É o Corinthians que tem medo de você ou é você que gosta de jogar contra o Corinthians? Acho que eu fiz 5, né? Se eu não me engano. 5, pode ser 5. Eu contei 4, mas posso estar errado. 5 então. Brasília. 5 gols. Em Brasília. Em Brasília, da Copa do Brasil, 1 lá em Itaquera e 2 ontem. É isso? Mais de um terço dos gols do São Paulo de lá pra cá são seus. PVC, clássico é diferente, né? É um jogo que todo mundo gosta de jogar. E a motivação é diferente, é um jogo à parte, independente do momento da equipe, da posição na tabela, clássico é um jogo à parte. Então, eu sei o que significa isso para a torcida, mas assim, na primeira passagem, quando eu subi pro profissional, em 2010, eu apanhei bastante deles. 4 vezes. Bem difícil que a gente passou. 4. Você não ganhou os primeiros 4 clássicos, mas os 2 últimos você ganhou. Inclusive o último jogo antes de ir pro Japão. Foi 3-1 no Pacaembu, lembra? Pois é. Pois é, verdade. E tenho tido sucesso, né, nesse retorno. Espero que continue assim. Como eu falei, é sempre bom ganhar clássico, dá muita confiança. Ainda mais no começo da temporada, né? Então é bom. Mas tem muita coisa pela frente, né? Espero que a gente continue evoluindo para que a gente possa conquistar títulos aí nessa temporada. É isso aí, galera. Pra você que chegou até aqui, peço que se inscreva no canal aí, deixe seu like para estar fortalecendo nosso canal do São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí vendeu praticamente o William Gomes por um dinheiro bem baixo, na minha opinião, bem baixo mesmo. Mas o maior interesse do São Paulo em vender o William Gomes é pela falta de dinheiro que a gente vem passando, infelizmente, ultimamente. A gente vem faltando dinheiro sim. É tanto que a gente só está fazendo contratações em oportunidades de mercado e pela vinda do Wendel, né? Pela vinda do Wendel. O que acontece? O São Paulo vendeu praticamente o atleta que ele vai viajar, né? E vai ficar com 20% dos direitos federativos ali do atleta, caso uma venda futura. São Paulo vendeu por 12 milhões de euros, ali que vai dar 70 e poucos milhões de reais ali. Considerado pela promessa que ele foi um valor bem baixo, foi 10% da multa dele, da multa rescisória dele, que girava em torno de, se eu não me engano, 700 e poucos milhões de reais. Nisso daí está repercutindo bastante forte na internet, bastante forte mesmo. Porém, é a necessidade que o São Paulo tem hoje. Confesso para vocês que eu não vejo tanto potencial assim no William Gomes, não consigo ver esse potencial todo nele. Para mim, o Ferreira, atleta da base, tem mais potencial do que ele. Porque para mim o Ferreira tem velocidade e tem um bom chute, e para mim um atacante, ele se forma bom dessa forma, porque para mim atacante ele tem que ter velocidade e ele tem que saber finalizar. E o Ferreira sabe fazer isso, e é um atleta que se destacou bastante na Copinha, e a gente ainda tem nossa joia ali, o Rian Francisco. Muitos torcedores estão reclamando dessa venda, muito. Eu acho que foi um bom negócio, porque a gente precisa de dinheiro, é fato. E o Wendel vai vir para o São Paulo. E se por algum acaso em algum futuro aí o William Gomes se destacar no Porto e for vendido por cifras maiores,
a gente vai estar recebendo o nosso valor ali que corresponde aos seus 20% do direito do atleta ali. Acredito que, para mim, foi um bom negócio, olhando como torcedor assim do São Paulo. Acredito que foi um bom negócio, até porque a gente tem, como eu falei, o Ferreira, a gente tem o Eric, a gente tem o próprio Ferreirinha, que tá jogando muita bola também, e dá oportunidade para outros garotos da base também, né? E a gente sabe que São Paulo tá procurando fechar um acordo com o Marinax para ele investir na base, justamente para isso, para o São Paulo virar uma máquina de revelar e vender jogadores justamente para quitar as dívidas que o São Paulo deve e entrar no ano do centenário aí, sem dever a ninguém e com o estádio do Morumbi reformado. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima. Valeu!